Hoje nós vamos atravessar os portões da tradicional fantasia sombria, né, Pan? Isso e aí. vamos pro Japão. E não só pro Japão, mas também um pouquinho da China, porque a gente vai falar sobre samurais e ninjas da fantasia sombria. Isso aí. Para começar essa jornada, a gente vai falar sobre o segundo volume que a gente recebeu do Shigurui, que a Pipoca Nanquim tá publicando, e a gente já falou um pouco sobre o primeiro volume, tá aí, né, Pan? A gente vai deixar esse primeiro vídeo que a gente fala sobre o volume 1 aqui na descrição e outros vídeos, outras coisas que a gente vai deixar de recomendação também. Se você não viu o primeiro vídeo, qual o Felipe faz uma resenha desse mangá, tá aí na descrição. Aqui a gente tem o 1 e o 2. A gente vai falar um pouquinho sobre o 2. Tá crescendo a coleção. Qual outro que você quer trazer pra gente? A gente vai trazer também um outro mangá que eu achei aqui, galera. A gente tem o Blade, a Lâmina do Imortal, que é um mangá muito interessante, tem elementos de fantasia sombria. O que a galera tem que fazer pro vídeo? Curte esse vídeo e também se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa aqui nos comentários também se você conhece algum outro ninja, algum outro samurai que não foi citado nesse vídeo, tá bom? A gente vai trazer vários, né? Então vamos lá, pra quem não lembra, Pan, do Shigurui 1, tem link aí pra vocês adquirirem essa edição. A gente vai falar sobre dois samurais que vão participar desse torneio macabro, onde um deles é cego e o outro é maneta. Porém, a gente vai pro passado, onde quer conhecer um pouco sobre a história de cada um deles e por que eles estão ali naquele torneio. Ok? Os dois foram nerfados, né? Um sem braço e um cego. É, porque desde o início eles já são muito sinistros. Você pode ver um pouco sobre essa história do primeiro volume lá no vídeo que a gente vai colocar aqui na descrição. E o segundo é uma sequência direta, né? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa história macabra que começa no início. Até mesmo para entender, né, como que eles ficaram dessa forma, né? E nessa edição a gente vai se aprofundar um pouco nessa relação do dojo que eles estão treinando, por que eles ficaram dentro com essas condições, essas deficiências. E qual que é o elemento mais sombrio dessas histórias do Shigurui? O interessante do Shigurui, e isso também é citado no outro vídeo, onde a gente fala sobre a parte da mitologia do Shigurui e principalmente da carneficina dele. Dentro do mangá você consegue ver como os quadros são bem desenhados e eles narram muito bem a história de Shigurui. Eu trouxe para você, Pan, também para quem está assistindo, Porque eu também não conheço. o Blade. O Blade é uma obra que fala sobre esse personagem que foi amaldiçoado, porque muita gente, ele recebe uma espécie de parasita, um ser, uma coisa meio ficção científica. Não, vendo? Mais ou menos. Essas criaturas, esses pequenos seres, é uma forma de maldição que mantém ele vivo para sempre. Cara, então ele tem um ser parasitando ele. E ele já vive há muito tempo assim. A altura dessa história, o que a gente tem é já um personagem que foi desconstruído, ele já perdeu aquela humanidade. Mas a gente tem também personagens e lutas extremamente incríveis que fogem à naturalidade, fogem até mesmo à física. A arte desse autor, do Hiroaki Samura, é uma arte incrível. Então quem lê o Hiroaki Samura vai gostar tanto da narrativa frequente que ele tem, que vai direto ao ponto, mas também vai adorar todo o entrelace entre os personagens. A história basicamente envolve ele, mas também uma menina, que ela contrata os serviços dele. Inicialmente algumas não sabem que ele é imortal, outras sabem, e quem lê Blade sabe que Blade é uma das obras de samurai mais conceituadas que existem, tanto que tem adaptação para anime e para filme também. Ah, vou colocar na minha lista pra ler também, porque eu não conheço. Agora a gente tem outras histórias e eu vou começar com Dororo. É uma maldição também, né? Assim como o que a gente falou antes, mas ele segue essa história desse garoto que perde o seu corpo por um pacto que foi feito, que o seu pai fez. E ele se torna um samurai para tentar recuperar o corpo. Ô, louco! A gente não vai dar muitos detalhes, mas eu vou deixar aqui o link na descrição para você conhecer o mangá dele. Já gostei. A gente tem Samurai Deeper Kyo, uma obra de muita violência, também para quem curte os combates intensos e violência no estilo samurai. Gente, são samurais. E eu acho que vocês vão gostar muito, a gente também vai deixar aí. Mas ele envolve elementos sobrenaturais. A gente tem o Basilisk, que é uma obra interessante também e a gente recomenda muito, porque o traço dela, tanto a animação é muito rica e fala sobre dois clãs diferentes. E aqui a gente não tá falando sobre samurais, eu tô falando sobre shinobi. Shinobi é o quê? Ninja. Os ninjas. Então são dois clãs que lutam um contra o outro e eles usam habilidades incríveis. E lembra, Pan, que vale muito a pena ver esse anime, principalmente o anime, porque a arte é incrível, a animação é no estilo mais antigo, né? E é um estilo muito bem feito. Bacana, bacana. E aí, em contraponto, eu tenho aqui
o Ninja Slayer, que é um anime mais novo, um anime que tá aí na Netflix, e vocês vão gostar, mas um cara, ele tenta se distanciar desse mundo dos ninjas, e ele acaba usando um disfarce. E vive normalmente com a sua família e tenta ter uma vida de cotidiano. Só que descobrem o disfarce dele e vão caçá-lo. E acabam, eu não vou dar um spoiler, é o mote da história, acabam matando a família dele. Putz. E o que ele faz? Como é um ninja mais incrível que já existiu, ele vai caçar essa galera, que é um grupo criminoso. É uma história que parece clichê, mas é muito bem escrita e o desenvolvimento é interessante, muito brutal também. A gente separou também algumas histórias em quadrinhos, né, HQs americanas, né, que falam um pouco sobre os samurais, apesar deles serem, né, em sua quantidade maior de mangás. A gente tem o Ronin, que é o clássico do Frank Miller, que é uma história sobre samurais que reencarnam um futuro distópico, e aí você tem um envolvimento de magia muito grande e também que fala sobre moral. E um quadrinho muito legal que é o Bushido The Way of the Warriors, que é um quadrinho sobre samurais que enfrentam vampiros. Ô, louco! Que é um conceito um pouco diferente. É meio Blade, né? Porque o Blade tem uma espada e ele enfrenta vampiros. Então, nossa. Aqui a gente vai entrar numa lista de animes. Mas antes, eu lembrei de mais uma história. Qual história? Tartaruga Ninja. Exatamente. Lembrando que Tartarugas Ninja também tem, a Poca Ninguém tá lançando no Brasil. E também as histórias originais eram extremamente brutais. Então você tem um elemento fantástico, que são as tartarugas mutantes. Né? Pô, você nunca mais vai ver uma tartaruga do mesmo jeito. Como eu já disse, a gente vai chegar na parte dos filmes e animes, onde os samurais e os ninjas, eles são muito importantes. A gente tem o Shigurui, que virou um anime, né, um anime, O Frenesi da Morte, narra exatamente o que você vê no mangá, mas é claro, a gente tem a diferença da arte do mangá, que é incrível, você pode rever várias vezes. O Blade, que eu citei antes, Pan, também tem adaptações. Nossa, muito bacana, então você pode escolher por onde você quer assistir, né, se vai ser pelo filme, pelo anime, ou mesmo lendo nas páginas do mangá. Tem um filme muito legal também, A Espada do Estrangeiro, The Sword of Strange. É um filme, né, uma animação, que é um samurai que enfrenta vários outros samurais. Mas não vamos dar spoiler. Para não dar spoiler, esse samurai ele é caçado por alguns assassinos, e a sua habilidade vai ter que, meio que tem que superar a desses assassinos, ele vai galgando uma experiência completamente diferente, porque tem questões morais que envolvem isso daqui. Então eu recomendo o filme, é um filme não é muito longo e vale a pena ter essa experiência, porque a animação é incrível também, já que é um filme, né? O filme de animação tem um orçamento maior. Ou seja, gente, se ele tá sendo caçado, ou ele tá devendo, ou ele tem algo que as outras pessoas desejam, cobiçam. Sem spoiler, vai lá assistir. E tem um anime muito legal que eu adoro, ele tem 2 versões, se não me engano, mas eu não lembro, se vocês souberem, coloca aí nos comentários, que é o Afro Samurai. O Afro Samurai é sobre um samurai, óbvio. O objetivo dele é conquistar a bandana do número 1. Existem 2 bandanas nesse universo. É um universo que mistura steampunk com o estilo samurai, né, o estilo japonês. E o Afro, o pai dele é assassinado pelo número 1. Caramba. Pelo número 2. E aí ele pega a bandana do pai dele, que era o número 1. No momento em que o pai dele morre, ele herda a bandana do número 2. Entendi. E todos aqueles que almejam ter a bandana número 2 vão atrás dele, enquanto ele vai atrás da bandana número 1. Vingança. Vingança. É uma história de vingança. Mais um mundo de fantasia, né, no Japão feudal. A gente tem um Ninja Scroll, que é um mundo onde tem demônios, tem criaturas sombrias, e o ninja, ele é incumbido de destruir essas criaturas sombrias. Então você vai ter ali elementos de fantasia sombria extremamente presentes e totalmente clichês também, mas muito bem utilizados. Bom, eu não poderia passar esse vídeo sem falar sobre jogos de fantasia sombria, mas que tivesse como tema os samurais e os ninjas. A gente não pode passar em branco jogos como Sekiro, que remete ao tempo feudal, né, mas com muita fantasia em volta. Já pediram pra eu jogar isso lá no outro canal. Se você não é inscrito no canal da Pan de Jogos, a gente parou um pouco, mas um dia a gente vai voltar. Vou deixar o link aqui na descrição. A gente tem também o Onimusha, que é uma franquia de jogos, onde tem muita fantasia. Eu vou ser sincero que eu já joguei Onimusha, só que quando eu joguei era no Play 2 em japonês, porque só tinha em japonês a versão que eu comprei, então eu não lembro da história. Mas vale muito a pena jogar Onimusha. Você jogou no modo hard, né? Sem saber do que se tratava. Assim como a maioria das pessoas compravam jogos, né, daquele jeito. Uhum. Né? A gente tem Nioh e Nioh 2,
que também trazem um pouco da mitologia japonesa do samurai que enfrenta essa mitologia, esses seres mitológicos. Então é um jogo extremamente bonito. A gente vai colocar imagens para vocês de como ele representa bem essa cultura japonesa, trazendo elementos extremamente mágicos e darks que você vai enfrentar ao longo desse jogo. E é um jogo extremamente desafiador. Para finalizar, Pan, eu vou citar aqui, né, por fim, os clãs do Mortal Kombat. Aqui a gente tem várias referências, né, do Mortal Kombat a essa cultura dos ninjas e dos samurais. As mais populares é do Sub-Zero e também a do Scorpion. Eles são clãs rivais. Não tem como falar de ninja e samurai sem citar o Mortal Kombat. A gente trouxe uma lista para você que tá aí, para poder conhecer um pouco mais sobre o mundo sombrio dos samurais e dos ninjas. A gente trouxe aqui Shigurui, né, que é publicado agora, tem link na descrição, e também o Blade. E se você, por um acaso, achou que a gente esqueceu de alguma coisa, deixa aí nos comentários, deixa aqui embaixo a sua lista de ninjas e samurais que a gente... Dentro da fantasia sombria. Dê o seu like, hype também esse vídeo pra gente poder chegar longe e apoia a Fantasia Sombria, que a gente continua com mais vídeos. Então é isso, Pan. Até lá. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.